Eu vou chamar a professora Lia, então, a professora Lia Vera Tomás, que é do programa de pós-graduação em música, para apresentar o seu grupo. Agora, a apresentação da professora Lilian às 11 horas. Quando puder começar, Rita, por favor. Pode falar, pode começar. Posso falar? Bom, Lia, então, bom dia a todos. Estão aqui presentes, obrigada pelo convite. E quer dizer, convite não, enfim, convite, né? Daqui eu vou fazer vou fazer uma coisa muito rápida, porque justamente o tempo era meio exíguo e eu não quis, enfim, ultrapassar muito, então, digamos assim, que eu vou fazer uma apresentação meio técnica do grupo, tá? Enfim. Bom, então, o meu grupo de pesquisa chama-se De Música, História, Estética e Filosofia da Música. É um grupo certificado do CNPq, tá? Vamos trocar aqui o slide, ver se eu consigo trocar. Espera um pouquinho, porque sempre tem o mesmo drama. Vamos lá, vamos ver. Deu certo? Opa, deu certo. Bom, então, falando rapidamente desse grupo, né, do que se trata, né? Porque eu acho que é a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Do que se trata esse grupo que trabalha com estética musical e filosofia da música. Na verdade, tem aqui alguns dados bastante resumidos. Essa área de pesquisa ela foi implantada aqui no nosso curso de pós-graduação quando eu quando eu entrei na universidade como docente em 1998. Eu sou prata da casa, porque eu fiz a minha graduação aqui na área de música. E em 98 eu voltei como docente, já doutora, e daí, enfim, quando eu me credenciei no pós-graduação, foi quando eu trouxe essa área para dentro do curso, né, do curso de pós-graduação em música à época. E, querendo ou não, nós somos, acho que praticamente ainda o único grupo dentro dos pós-graduação em música, né, no Brasil inteiro, dentro da área de música, evidentemente, que trabalha com essa linha de pesquisa especificamente. Então, basicamente, essa linha foi implantada por minha pessoa, desculpa, mas é a minha verdade, né? Enfim, então, nós temos aí um pioneirismo, né, digamos, ou seja, uma linha de pesquisa que, evidentemente, não digamos assim, o hit parade entre as pesquisas musicológicas, mas tem o seu público. Eu acho que ela vem num crescente, né, depois de tantos anos, afinal, desde 2002, nós estamos em 2026, com alguns bons frutos aqui. Bom, então, o que essa linha de pesquisa trabalha? Ela é uma linha intermediária entre a história da filosofia e a história da música. Então, ela trabalha sempre nessa intersecção da filosofia e da história da música, ou da musicologia, se quiser, e a história e outras áreas afins, e ela per se, uma área eminentemente teórica, tá? É uma área teórica, uma área que pode haver alguma questão prática, mas basicamente não é com isso que a gente trabalha com teoria mesmo. E aqui no caso do Brasil, por que eu creio que foi importante trazer essa área para nós aqui? Porque é uma área já muito reconhecida fora do Brasil, e aqui simplesmente esses estudos não existiam, tá? Que essa área é interseccional, portanto, ela é uma área interdisciplinar por natureza. A sua natureza é dessa, né? Então, com relação aos temas, os temas são muito abrangentes, né? Ou muito diversificados, mais do que abrangentes, porque eu acho que quando você traz uma área, você está implantando uma área de pesquisa, você não pode restringir isso a um período específico, porque daí você não cumpre a sua função, o seu escopo final, que é justamente você ter essa diversidade de assuntos, né, que podem ser trabalhados. Então, aqui alguns dados, e depois eu vou fazer um comentário rápido sobre a produção ao longo de todos esses anos, né, quer dizer, até o momento, eu orientei 21 mestrados e 5 doutorados, né? Teve 3 orientações de pós-doc, 7 iniciações científicas, e nesse momento eu tenho 2 orientandos que, por acaso, não estão aqui presentes, né, que vão começar aqui comigo, e ambos foram meus alunos aqui do Instituto de Artes, nas suas graduações. Inclusive, um fez TCC comigo, e foi meu aluno de graduação, depois fez o TCC, e agora vem fazer o mestrado. E muitos desses que eu vou comentar a produção deles, alguns foram meus alunos de graduação e fizeram a formação completa, e outros não.
né, entraram, fizeram ou só o mestrado comigo, ou só o doutorado, ou fizeram, enfim, fizeram intercalado as coisas, tá? Bem, então, vou começar a falar sobre essa produção, que é uma produção que está disponível, tá? Muitas delas vocês podem baixar online, não tem problema nenhum, tá? Porque foram publicadas pela editora da Unesp ou pela edição A Cultura Acadêmica, que é um braço da editora, né? Que faz as publicações online. Bom, então, comentando rapidamente sobre essa produção, né? Uma parcela dessa produção. Então, temos aqui o trabalho sobre o Descartes, que é um trabalho que eu acredito que é inédito aqui no Brasil, né, do Tiago de Lima Castro. Ele fez mestrado e doutorado comigo, e o que ele apresenta nesse trabalho, nessa tese de doutorado? Ele faz uma catalogação gigantesca e um comentário sobre toda a produção do Descartes, na qual ele falava sobre música com os seus interlocutores. Tá? Então, é uma compilação comentada, né, de toda essa gigantesca bibliografia, e que isso é um dado muito importante, porque quando você trabalha, sobretudo com esse autor, com o Descartes, dentro da filosofia, não é sobre a música no Descartes que você trabalha, né? Ou seja, a música ela requer um conhecimento um pouco musical também, não adianta só, ela não é um objeto qualquer, você tem que conhecer certos meandros da área, e o Tiago se dispôs a fazer essa grande compilação, e ela está publicada, vocês podem baixar online se alguém tiver interesse no trabalho ou quiser conhecer o que o Descartes fala sobre música no decorrer da sua vida. Tá? Bom, o segundo trabalho que eu apresento aqui é do João Paulo Nascimento, Abordagens do Pós-Moderno em Música. Esse foi o mestrado dele, né, onde ele, acho que talvez é um dos poucos autores que trabalham com a questão do pós-modernismo, né? Então ele vai trazer uma discussão teórica sobre a música dentro desse contexto, como é que ela se comporta, né? Uma coisa mais geral. Bom, aqui tem um livro que é meu mesmo, né? Enfim, coloquei aqui porque isso também faz parte da produção, foi a minha livre docência, onde eu fiz uma tradução de um autor do século XVIII, de um tratado que ele escreveu, uma tradução do francês, direto para o português, com um grande comentário no final, e esse autor é um autor fundamental, Chabanon, porque ele é um dos que iniciam, com um pouco mais de bases, com bases mais sólidas, a discussão sobre o conceito de música absoluta, que é um conceito que vai, e autonomia da música, que é um conceito que vai ter, enfim, se ampliar muito na música do século XIX, tá? Bom, vou passar para o próximo slide aqui. Desculpa, a gente está meio rápido, mas é que eu não quero, enfim, né, invadir o tempo dos outros, tá? Bom, temos aqui o trabalho do Rodrigo Lopes, que fez o mestrado e o doutorado comigo. Esse daqui é o mestrado dele, onde ele discute o conceito de imitação na ópera do século XVIII, a discussão na ópera francesa, né, que também é uma discussão longuíssima e que não tem como você escapar da questão da filosofia. Ele trabalha ao mesmo tempo com os autores da época, Rousseau, Diderot e tantos outros, né, porque isso é uma discussão que ela ultrapassa o campo musical, ela tem uma conversa direta com a filosofia. Então, esse trabalho foi o que fez comigo. Bom, temos aqui um outro trabalho, que é do Felipe Curimbaba, que não foi publicado pela editora da Unesp, foi publicado por uma outra editora, onde ele vai trabalhar questões do Theodor Adorno e o Arnold Schoenberg com relação ao expressionismo em música, e ele vai apresentar uma análise sobre uma obra do Schoenberg onde esse conceito está sendo trabalhado. Tá? Bom, então, vamos lá. Adorno volta de novo, Adorno, aquele famoso escritor, autor, sociólogo, filósofo da música, muito conhecido no século XX, que pertence à Escola de Frankfurt, né? Esse trabalho é do Igor Baggio, e é um ex-orientando meu de mestrado, que hoje voltou para o Rio Grande do Sul, trabalha acho que na Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, e ele, eu me lembro quando ele começou a fazer a orientação comigo, fiz uma proposta para ele, porque ele não trabalhava com as canções que o Adorno tinha escrito, ele mesmo como autor, não como filósofo, mas como músico.
E ele comprou essa ideia e fez um trabalho muito interessante, e o trabalho dele está publicado em papel. Acho que hoje tem essa coisa que você pode baixar o livro online, comprar em papel, mas o livro dele foi publicado na editora da Unesp, enfim, e é sobre a obra, uma parte da obra do Adorno como músico. Né? O outro trabalho é do Roger Dizardo, que voltou lá para o século XIX e foi trabalhar com Richard Wagner e os textos dele, sobretudo um texto que, quando ele escreveu esse texto, só tinha uma tradução, que tinha sido um texto que o Wagner escreveu, que se chama-se Beethoven, né? E esse texto tinha uma tradução em português muito antiga, e depois esse texto ficou meio morto. Estou falando isso por quê? Porque praticamente um ano depois que ele fez esse trabalho de mestrado, esse texto foi republicado em português, né? E, enfim, mas o trabalho dele já tinha sido defendido e já tinha passado pelo crivo do concurso, ele tinha ganho, e é justamente esse texto que ele vai discutir aqui, nesse trabalho que foi o mestrado dele comigo. Né? Bom, esses dois trabalhos foram as minhas primeiras orientações. Tá? O Paulo de Tarso Sales, que escreveu um trabalho sobre o pós-moderno em música no Brasil, né, pegando aí o período de 1970 a 1980, e o Paulo de Tarso, hoje, ele é docente do curso de música da USP, né? Enfim, ele prestou um concurso e passou, e hoje ele é docente de lá, e o trabalho dele hoje versa sobre o Villa-Lobos, talvez seja um dos grandes especialistas sobre a obra, vivos, né, aqui no Brasil, sobre a obra do Villa-Lobos. Nesse trabalho em específico, não é sobre o Villa-Lobos que ele está trabalhando com a questão da música no pós-moderno, e daí o Villa-Lobos, na realidade, sequer é citado aqui, porque, afinal, o Villa-Lobos já tinha morrido nessa época, mas ele faz uma análise bastante interessante, né? Por quê? Porque esse período e essa produção musical no campo da música de concerto, é uma coisa muito pouco trabalhada aqui. Se fala muito mais sobre a música popular, sobretudo nesse período, mas a música de concerto ela não é muito citada. E o trabalho ao lado foi meu segundo orientando, que é o Mário Videira, que fez esse mestrado sobre o Eduardo Hanslick, que é um crítico vienense muitíssimo importante no século XIX. Aliás, ele é um divisor de águas, digamos assim, dentro da música, né, de uma certa discussão sobre a música. E o Mário Videira fez o mestrado comigo, foi fazer o doutorado na filosofia da USP, e depois prestou um concurso e ele ingressou também na USP. E hoje ele é o vice-diretor da ECA, né, o Mário, né? Bom, e finalizando já, né, sobre questões do grupo, que não é só do grupo, eu acho que é do grupo e da Unesp. Por sorte ou por azar, né, o nosso Instituto de Artes tem um dos prêmios USP Teses, né, prêmio Unesp Teses, que foi a primeira edição em 2018, e coincidentemente quem ganhou o prêmio foi o João Paulo Costa, que já tinha publicado a dissertação de mestrado dele, e ele foi agraciado com um dos melhores trabalhos de 2018, dentro da Unesp inteira, né? Então, enfim, pus a foto aqui no dia da premiação, estou eu, o reitor, e ele aqui, o João Paulo, né? Enfim, e isso eu acho que é um orgulho para o Instituto de Artes. Por quê? Porque eu acho que esse concurso não é só para o curso de música, eu acho que é um orgulho para o Instituto de Artes, porque esse concurso do Prêmio Teses é um concurso entre as melhores teses da universidade, onde todas as áreas concorrem. Eles fazem uma divisão, medicina X, humanas, não sei o quê. Quer dizer, faz uma certa divisão, porque, claro, não dá para você comparar um trabalho de química com um trabalho de música, ou um trabalho de artes visuais. Mas eu acho que isso é uma coisa bastante positiva, não só para nós, especificamente no meu programa, mas para o Instituto como um todo. Porque no primeiro concurso, o Instituto se inscreveram, acho que cerca de 60 ou 70 trabalhos, e apenas 9 foram agraciados, inclusive, e nós, aqui do Instituto de Arte, levamos um prêmio das melhores teses de 2018. Né?
Enfim, então, eu acho que é uma apresentação meio técnica, eu acho que esse prêmio, lógico, né, foi uma coincidência, se inscreveu, fui eu que orientei o trabalho, né? Mas eu acho que o problema não é comigo, o problema somos nós, né? Porque eu acho que sempre tem um certo complexo. Ah, o Instituto de Artes perto da medicina de Botucatu. Ah, porque o Instituto de Artes perto de não sei o que lá. Bom, nós temos um prêmio, eu acho que muitos institutos com áreas, digamos assim, mais hardcore não têm, né? Então, acho que o problema não é da onde vem o prêmio, né? Se o prêmio é de artes visuais, de teatro, de música. Eu acho que é um prêmio para o instituto, porque isso mostra a nossa capacidade de produção e de concorrência, digamos assim, de concorrência intelectual perante as demais áreas que a Unesp trabalha como universidade. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu sei que foi muito breve, muito técnico, mas eu acho que dá para todo mundo, enfim, entender o que eu trabalho e o que esse grupo de pesquisa trabalha. E eu estou sempre na Unesp, é muito fácil me achar aqui, se alguém quiser conversar comigo, enfim, estou geralmente na parte da tarde, porque o meu curso é na área de tarde, mas enfim, é fácil me encontrar sentada fumando um cigarro aqui, porque já tem um banco que os caras dizem que vão colocar o meu nome lá, o Banco da Lia. Então é muito fácil me encontrar, eu tenho uma sala aqui, né, que não é uma sala, é uma biblioteca particular, né, a minha sala de trabalho tem uma biblioteca de 1000 volumes, tá? Que eu consegui isso por meio de fomento, de projeto CNPq, FAPESP, e uma parte dessa biblioteca é minha, porque eu ganhei uma biblioteca e trouxe para o Instituto. Tá? E tem, lógico, sobretudo trabalhos na área tem muita coisa na área de filosofia, algumas coisas na área de estética. Então, se por acaso alguém precisar de alguma bibliografia, tá? Em língua estrangeira, etc e tal, eu tenho aqui, não é um gigantesco, mas às vezes eu posso ter coisas que a Biblioteca Central não tem. A biblioteca aqui em cima do quarto andar não tem. Então, se alguém quiser vir conhecer, ver, precisar de alguma coisa, bate aqui na porta, na sala 11, ou manda um e-mail para mim, a gente marca um horário, você entra aqui, que não tem nada demais. Vocês passam aqui no corredor, né, nesse corredor polonês que a gente tem aqui na entrada, vocês vão ver, é o único lugar que só tem livro, e é aqui que eu trabalho, tá certo? Então é isso aí, meninos. Meninos, meninas, menines, tá certo? Então é isso. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada. Olha, a Sibeli está perguntando o teu e-mail, Lia. Você pode disponibilizar aqui para a gente? É muito simples. Lia, L-I-A, ponto. Então, peraí. Tomás, Lia. Ponto. Tomás, T-O-M-A-S. Tá? Certo. Porque Tomás espanhol não é Tomás em inglês, com Z, não. @unesp.br. Tá certo? Ok, tá joia. Tá joia. Meninos, eu vou ter que me retirar agora, porque tem gente querendo falar comigo aqui, e tá esperando aqui na porta. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, okay. Viu? Até logo. Obrigada. Até logo. Obrigada. Muito bem.